Fala galera, voltei. Estive um tempo ausente, mas por um bom motivo. Estava gravando meu curso de Power BI, então já tem mais de 100 aulas, mais de 20 horas de conteúdo inédito para vocês. Mas aí no final do vídeo eu falo um pouco mais sobre o curso que estarei lançando essa semana, ok? Nesta aula, quero mostrar para vocês como que vocês conseguem utilizar o Figma, ou seja, uma ferramenta de design, junto com o Power BI e mais o HTML para construir esse gráfico de semáforo. Então esse gráfico ele não existe na loja, ok? A gente vai construir ele do zero, iniciando lá no Figma, aí pegando um visual de HTML do Power BI, e aí vou mostrar para vocês uns macetes que a gente pode fazer via medida para chegar nessa resolução final que pode ser bastante útil para vocês. Então percebam que se eu colocar aqui 44% fica amarelo, se eu colocar aqui acima de 80% fica verde, ok? Talvez nessa aula eu não vou mostrar essa animação piscando, porque talvez possa ficar mais... É muito longa a aula. Mas se eu não mostrar nessa aula, pode ter certeza que o próximo vídeo será uma continuação, ok? Então, deixa de falar, né, Gerson? Bora pra aula. Fala, galera. E aí, vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa fazer é entrar no seu navegador. No meu caso aqui eu coloquei o Chrome. E aí, colocar www.figma.com. Lembrando que a gente não precisa baixar o programa. O que a gente vai fazer, conseguimos utilizar a versão da web, que é completaça. E também não vamos precisar pagar, ok? A gente vai conseguir fazer tudo com a licença free. E agora, estando aqui na página inicial, a gente clica em Sign Up. Eu vou digitar aqui aí para cadastrar eu vou colocar o e-mail ariana@dadoscriativos.com. Vou colocar aqui uma senha. E aí eu vou clicar em criar conta. Aí ele vai pedir o seu nome, então eu vou colocar aqui Jefferson. Ele vai perguntar o que é que eu faço. Nesse caso eu vou colocar design, aí vocês podem preencher aí com o que melhor se enquadra no seu perfil. Como que você vai utilizar o Figma? Vai ser para uso pessoal, concordo com os termos e criar conta. Agora ele está falando que mandou um e-mail aqui para mim, então eu vou verificar e já volto. Aí o e-mail chegou e eu confirmei, ok? Só no e-mail que eles encaminharam, eu só cliquei lá para dar continuidade e eu já fui redirecionado para essa tela. Aí façam o mesmo vocês. Aí no início ele já pede aqui o nome do time. Eu vou colocar aqui como dados criativos. Podem fazer aí, podem colocar o nome que vocês desejarem, ou o nome da sua empresa, ou o seu nome, não tem problema. Clico em Next. Aí ele está perguntando se a gente quer convidar mais colaboradores, ou seja, mais membros da organização, da empresa. Então essa etapa eu vou pular. E aqui tem o plano, que esse aqui é o plano free, e tem o plano pago, ok? O intuito desse vídeo não é falar a respeito propriamente de algumas particularidades do Figma. Eu vou deixar isso aí para uma outra oportunidade. Só tenha em mente que tudo, pelo menos até hoje, o que eu utilizo é a conta free do Figma, ok? Não precisei até hoje utilizar a conta paga que o Figma disponibiliza. Então a gente vai clicar aqui para iniciar gratuitamente. Vai aparecer essas duas opções. Eu vou clicar na primeira, Design com Figma, e vou colocar essa opção de Blank Canvas, ok? A partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai ser redirecionado para outra tela do Figma, onde a gente realmente vai começar a fazer os nossos designs. Aí essa é a cara do Figma, onde que a gente vai conseguir mexer. Essa parte cinza é o nosso canvas, então é tudo que a gente pode utilizar. Lembrando que isso aqui praticamente é infinito, porque a gente pode diminuir clicando com Ctrl e utilizando o scroll do mouse, mas isso só tem sentido se a gente tiver alguma arte, algum elemento dentro deste quadrado. Aqui em cima
A gente tem as setas que a gente pode estar utilizando para mover os elementos. A gente tem os frames. Então, o que é um frame, Jefferson? Então, vou clicar aqui em frame. Então, percebam que a gente tem diversos aqui ao lado. Fone, tablet, desktop, presentation. Enfim, o frame, como se fosse lá no Power BI, são os slides. Dentro deles que a gente vai inserir as nossas artes, ok? Como eu disse, vou passar muito rapidamente aqui a respeito do Figma. Algo mais detalhado eu posso deixar aí para uma próxima oportunidade. E aqui nesse outro quadradinho, nós temos as formas que a gente pode estar utilizando. A gente tem uma pen, uma pencil, texto, para a gente ter essa mãozinha para a gente conseguir movimentar aqui na tela com mais facilidade, ok? E aí a gente vai utilizar a princípio um frame. Esse frame eu clico e solto ele aqui dentro dessa parte cinza, que é o nosso background do nosso canvas, onde a gente vai fazer as nossas artes. A princípio, percebam que aqui ao lado tem onde a gente pode fazer o redimensionamento da nossa arte. Então, aqui tem onde ele está inserido. No eixo X ele está a menos 192, no eixo Y 253. Percebam que se eu movimentar o nosso frame, esses números vão alterar. O W é de largura. Eu posso aumentar a largura aqui no próprio elemento, ou eu posso digitar por aqui. Vou colocar um 200. Aqui, a altura, eu posso alterar também digitando ou ajustando manualmente aqui, movimentando o elemento. Então, como que a gente vai construir um semáforo? Eu vou deixar ele, o nosso frame, nesse formato mais retangular, ok? Então, vou colocar aqui uma altura, então, por exemplo, vou colocar uma altura de 200 e um height de, deixa eu ver, 500. Não, vou colocar 250 de altura e uns 100 de largura. E aí, galera, a gente já tem esse formato aqui retangular. Agora, o que a gente precisa fazer é o desenho de um semáforo. Então, vamos fazer isso agora. Eu venho nesse quadradinho, vou inserir uma elipse. A elipse, já clicando e soltando aqui nessa parte cinza, já vem desta maneira. Eu, segurando o Shift, eu consigo redimensionar ela sem que ela perda a proporção. Ok? Então, tanto a largura quanto a altura, elas crescem proporcionalmente se a gente apertar o Shift e redimensionar. Então, a princípio, o tamanho que eu vou colocar ela, vou trazer ela aqui para dentro do nosso frame, vai ser com um tamanho de 52, a princípio está bom. Agora, eu vou precisar colocar um retângulo, ok? Vou colocar um retângulo. E o que eu vou fazer é arredondar as bordas dele. Então percebam aqui onde está 0, eu vou colocar um 30. Deixa eu ver como que fica 30. Acredito que ficou muito, vou colocar 20. Então, beleza, vou deixar com tamanho 20 mesmo. E agora, aí eu fiz esse retângulo e arrastei aqui para dentro do nosso frame, ok? Eu vou mudar a cor, então com o retângulo selecionado. Então aqui onde está C4, 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 vou colocar 000 para ficar preto, ok? Percebam que aqui ao lado a gente tem o nome do frame, então a gente pode renomear tanto aqui quanto aqui. E essa parte de renomear vai ser bem importante, porque a gente, com a parte de HTML, a gente vai trabalhar com IDs. Isso aí vocês vão ver lá no Power BI. Então, o nome desse aqui eu vou colocar como semáforo. Esse retângulo que a gente pintou de preto, eu vou colocar o nome como quadro. Agora a gente precisa trazer para dentro do nosso frame os círculos. Então, acredito que está para aumentar um pouco esse círculo. Vou colocar 55 tanto de altura quanto de largura. Aí com o círculo selecionado eu clico em Ctrl C, Ctrl V. E aí, 2 vezes. Aí eu selecionei os círculos com o Shift. E aí eu vou alinhar eles aqui ao centro e distribuir verticalmente. Ok.
Como a nossa ideia é mudar as cores apenas lá no Power BI, então aqui eu vou deixar dessa cor mesmo, ok? O que eu vou fazer é só renomear o nome dessas elipses aqui no nosso quadro de camadas ao lado. Então vamos fazer isso. Essa vai ser, essa elipse 3 será, eu vou colocar o nome como circ, de círculo, aí eu vou colocar círculo verde. Essa do meio será o circ amarelo. E o primeiro aqui será o circ vermelho. Vou ajustar a ordem aqui das camadas, não é obrigatório, mas como eu tenho uns toques, galera, então eu prefiro deixar desta maneira. Se vocês quiserem fazer para algum frufru, para não ficar tão simples assim, eu vou copiar esse primeiro círculo, Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar ele aqui para fora do nosso quadro, ok? Para fora do nosso frame. Aí galera, com o círculo selecionado, selecionei o círculo, vou mudar a cor dele clicando nesse quadradinho, e aí vai aparecer opções de cores que eu posso colocar. Então eu vou escolher aqui um tom azul. A princípio a cor aqui não importa. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. E aí vou colocar novamente a cor C4, C4, C4. E o porquê que eu vou fazer isso? Vou criar aqui uma meia-lua, só para dar uma diferenciada. Vou ajustar aqui. Vou fechar desta maneira. Aí com os dois selecionados, eu venho nesses dois quadradinhos aqui no topo e coloco essa opção de subtrair. Percebam que agora a gente vai ter a meia-lua. Essa meia-lua eu posso colocar numa cor preta agora. O azul e o cinza foi só para dar um contraste para eu conseguir fazer mais facilmente essa meia-lua. A cor preta é 0000, a cor hexadecimal. E agora eu vou arrastar, vou só diminuir ela aqui um pouquinho. E vou arrastar aqui para dentro do nosso frame. E agora eu vou só posicionar. Acho que dá para aumentar um pouco assim. Isso aqui não é obrigatório, ok, galera? É só para dar uma diferenciada mesmo. Olha só, questão de ajuste. Ok, tá bom. Ctrl C, Ctrl V. Arrastar aqui para baixo também. Ctrl C, Ctrl V. E vou posicionar aqui abaixo também. Aí vou selecionar todos aqui, todas as meia-lua que a gente criou. Vou clicar aqui ao lado, ó, com os três selecionados. Vou clicar para alinhar à esquerda. Aí, a princípio, galera, o nosso semáforo ele já está feito. Porém, eu vou renomear essas meias-luas que a gente criou também. Vou trazer esse semáforo aqui mais próximo do nosso quadro. E aí, eu selecionei essa aqui. Percebam que eu posso selecionar tanto aqui pelo nosso quadro de camadas, como selecionando direto aqui dentro do visual. Aí eu vou selecionar no nosso quadro de camadas, então esse aqui eu vou colocar, ó, ML, tipo meia-lua vermelho, esse aqui do meio, esse meia-lua vermelho, eu vou deixar junto aqui com o círculo vermelho. Esse será ML amarelo, então vou colocar ele aqui junto da camada aqui do amarelo, e esse será o ML verde. Vou trazer ele aqui para baixo. Percebam que agora a gente tem o nome do nosso frame e todos os elementos eles estão renomeados. Essa parte preta, ok? Essa parte preta é o quadro. Os círculos a gente colocou aqui como circ vermelho, circ amarelo, circ verde. E as meias luas a gente colocou com o prefixo ML na frente, informando
a cor logo na sequência. Isso aqui vai ser importante, porque o que que nós vamos fazer agora? A gente vai exportar isso aqui como SVG. E por que que a gente vai exportar como SVG? Porque com SVG, a gente consegue utilizar HTML. E o HTML, vocês vão verificar como que a gente consegue manipular todos esses elementos lá dentro do Power BI. Seja para fazer alguma mudança de cor, mudança de formato, seja para fazer algum tipo de animação, ok? Então, por isso que renomear esses campos foram importantíssimos, porque ajuda a gente na organização lá dentro do Power BI. E agora, eu vou com o nosso frame semáforo selecionado, eu venho aqui nessa aba de design, aí vocês vão falar que aba de design, Jefferson? Essa aqui em cima, design, ok? Então, selecionei o frame, verifiquem se vocês estão nessa aba de design, e agora a gente vai vir aqui em export. Porém, o mais importante a gente fazer primeiro mudar para SVG, ok? Se tiverem PNG aí ou JPG, vocês colocam em SVG, cliquem nesses 3 pontinhos e incluir, ou seja, atribuir o nome dos IDs. E aí, o nome dos IDs são esses que a gente renomeou aqui no quadro de camadas, ok? Feito isso, a gente consegue ver o preview do que a gente vai estar exportando. E perfeito, é isso. Aqui o tamanho será o mesmo, sufixo que é o SVG. Coloquem para incluir o nome do ID e exportar. E aí, galera, já estou aqui com o nosso arquivo salvo. Ok, já coloquei ele aqui na área de trabalho. Vou clicar nele 2 vezes, não precisa fazer isso. Porém, a gente percebe que realmente já tem o desenho que nós criamos lá no Figma. E qual que vai ser a jogada agora? A gente vai manipular o código que foi gerado neste SVG. Caso você tenha alguma dúvida referente a código SVG, na videoaula que eu falei sobre background animado, eu dei um bom overview a respeito disso. Então, vou deixar aqui no card, caso vocês queiram assistir, fiquem à vontade. Então, a gente vai ter que manipular esse código que foi gerado por trás. Atualmente, eu indico vocês trabalharem com VS Code, que é um editor de texto, ok? Tem outros profissionais que utilizam o Sublime, alguns utilizam o Notepad++, mas deem uma pesquisada a respeito de VS Code, ok? Vai ajudar e muito se vocês tiverem interesse em aprender sobre SVG, HTML, ele é muito mais fácil de estar trabalhando. Porém, para facilitar o entendimento aí para vocês, eu vou utilizar o bloco de notas. E o bloco de notas para ver esse código que foi gerado. E aí também na sequência eu vou falar qual que vai ser a substituição que a gente vai ter que fazer para levar esse código lá para dentro do Power BI. Então no nosso arquivo SVG, botão direito, abrir com bloco de notas. Se não aparecer para vocês o bloco de notas, aí você vem aqui em escolher outro aplicativo, depois mais aplicativos e chega lá no bloco de notas. E aí, aqui a gente tem o nosso código que foi gerado. E por que eu utilizo o Figma? Porque o Figma, percebam que aqueles nomes que a gente deu, olhem só, lembra lá no bloco de camadas? Ele já traz aqui para nós. Isso vai ser importantíssimo lá dentro do Power BI, então ele já traz como o ID. Por isso que a gente escolheu aquela opção de marcar o ID para aparecer antes de fazer a exportação. Então a gente tem aqui ó, o ID do semáforo, a gente tem o ID do quadro, a gente tem o ID do círculo que a gente colocou o nome de Circ Verde. Ou seja, todos aqueles nomes que a gente colocou na camada aparecem aqui. E agora o que eu preciso que vocês façam é o seguinte. Antes de eu mostrar o que eu quero que vocês façam, vou mostrar algo interessante. Lembra que o quadro a gente deixou da cor preta? E onde que a gente sabe isso? Nessa parte Fill. Se eu mudar esse black, por exemplo para blue, eu vou fechar e salvar. Se eu clicar 2 vezes para abrir o arquivo novamente, percebam que agora eu já tenho o quadro azul. E essa parte de mudar as cores é o que a gente vai fazer lá dentro do Power BI. Claro que não o quadro, ok? A gente vai brincar um pouco aqui a respeito do círculo. Dependendo da quantidade do valor, será vermelho, ou vai ficar amarelo, ou vai ficar verde.
Ok? Vamos voltar então aqui para a cor normal, abrir com o bloco de notas. Ao invés de blue, eu vou colocar como black novamente. Ok? Mas agora, galera, para a gente exportar isso, para fazer a renderização lá no Power BI, a gente não pode ter essas aspas. A gente precisa alterar isso aqui. Eu chamo de apóstrofo, tem pessoas que falam aspas simples. E como que a gente vai fazer? A gente vai apertar Ctrl H. O que a gente vai ter que localizar é as aspas dupla, as aspas, e aí troca por uma aspa simples. E aí clique em substituir tudo. Aí percebam que já foi feita a alteração. Todo esse conteúdo, ok, a gente vai ter que copiar ele. Porém, eu já vou fazer aqui já vou separando aqui por linha para ficar mais fácil lá no Power BI. E aí quando eu falo separar por linha, percebam, eu tenho SVG, então eu tenho esse nome aqui, ó, semáforo, eu tenho esse nome de rect, percebam? Eu tenho o quadro, círculo verde, ML verde. Então eu vou separando desta maneira, aonde inicia um sinal de menor e finaliza o sinal de maior, eu vou fazendo a quebras de linha. Okay? Percebam que eu tenho um sinal de menor aqui, sinal de maior aqui, que é o que a gente chama de tags. Faço essa quebra aqui também, aqui o G. Aí se vocês quiserem fazer uma indentação, podem fazer desta maneira, deixando o SVG aqui no início. O bloco de notas eu não gosto muito, porque isso aqui é muito mais fácil fazer quando a gente trabalha com um editor de texto, como no meu caso que eu utilizo o VS Code. Porém, para facilitar aí o tutorial, vou fazer no bloco de notas. Ok, já fiz isso. Agora eu vou até copiar ele aqui, vou copiar todo esse código, Ctrl C, vou fechar o arquivo, vou salvar. Se eu clicar duas vezes, percebam que vai continuar funcionando normalmente. Ok? Essas aspas duplas e aspas simples aqui no navegador não tem interferência nenhuma, apenas lá no Power BI. E aí aquela indentação que a gente fez não vai ter nenhum impacto de danificar, ou seja, de quebrar o nosso SVG, seja aqui no navegador ou seja lá no Power BI. E agora peço que vocês abram um Power BI em branco, e aí a gente já vai para o próximo passo. Aí já estou com o Power BI aberto. Percebam que eu não tenho nenhuma tabela, e neste exemplo não vou precisar. Posteriormente vou inserir apenas um parâmetro, onde a gente vai ter aquele slicer, que vai de 1 a 100. E aí a gente vai pegar a bolinha e ficar modificando para fazer os filtros para serem alterados os valores no nosso semáforo. Então a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é estar logado, porque a gente vai baixar um visual da loja da Microsoft e a gente só consegue fazer isso se você já tiver uma conta. Essa conta ela pode ser free, ou seja, não precisa pagar nada. E caso vocês tenham alguma dúvida a respeito de como ter essa conta, deixa aqui nos comentários que eu auxilio vocês. E aí eu venho nesses 3 pontos, obter mais visuais. A gente vai ser redirecionado aqui para a loja da Microsoft. Esperar carregar. Opa, já carregou. E aí a gente vai digitar aqui em cima HTML. E aí será esse visual. Clica nele. Clicou nele, a gente vai em obter. E é só esperar, porque ele será carregado aqui acima. O visual foi importado, perfeito. Ele já consta aqui. Se a gente arrastar ele aqui para nossa... Arrastar aqui para dentro da nossa área de trabalho, percebam que ele tem 2 campos a serem preenchidos, mas o que a gente vai utilizar é criar uma medida e jogar dentro desse values. E aí agora a gente vai criar aquele parâmetro que eu falei há pouco. Então eu estou aqui em modelagem, novo parâmetro. O nome desse parâmetro eu vou colocar semáforo, ok. O tipo de dados é inteiro, perfeito. O mínimo ele vai de 1, o máximo ele vai em 100, incrementar de 1 em 1. Aí o padrão eu vou colocar como 100 e vou deixar habilitado esse checkbox para adicionar segmentação a esta página. E aí eu vou clicar em OK. Agora é só esperar carregar. Aí percebam que aqui ao lado ele criou uma tabela e aí incluiu
um slicer que ele vai de 1, percebam, ele vai de 1, e se a gente chegar aqui no final, ele vai até 100, que é o que a gente pré-determinou quando a gente criou o parâmetro, ok? E agora, Jefferson, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma medida que vai gerar aquele gráfico para nós. E aí essa medida eu vou criar ela aqui dentro dessa pasta de semáforo mesmo. Opa, dentro dessa pasta de parâmetros, eu vou clicar aqui, botão direito, nova medida. O nome dessa medida eu vou colocar como gráfico semáforo sem acento. E aí eu vou colar aquele código SVG que a gente abriu ele lá com o bloco de notas, ok? E agora eu vou encapsular esse código. Logo lá no início eu vou colocar aspas e no final, após o SVG, após esse sinal de maior, aí eu encapsulo também com uma outra aspas. E aí eu dou um Enter. E aí agora eu vou bem passo a passo com vocês, que aí vocês vão, acredito que vai ficar mais fácil o entendimento. Essa medida que a gente já criou, a gente vai selecionar o visual HTML5 e aí vai arrastar a medida para o campo Values. Percebam que agora já tem o nosso semáforo. Mas percebam que ele já ficou desse tamanho. Percebam que ele está estático. Se eu diminuir ou se eu aumentar o tamanho do Visual HTML Content, ele não sofre nenhuma alteração. Vamos já arrumar isso? Então a gente volta na medida, a gente deixa esse SVG e apaga apenas a largura e a altura, ok? Aí deixa SVG e o ViewBox para frente. Feito isso, a gente já vai corrigir esse pequeno probleminha. Percebam que agora ficou grande, mas é só a gente redimensionar. Percebam que ele agora a gente ajusta a largura e a altura que a gente quer que apareça no nosso visual. Beleza? Algo simples, mas que eu gosto de fazer isso. Eu deixo todos os meus visuais, eles dinâmicos dessa maneira, ok? Eu deixo eles responsivos. Então, feito isso, agora a gente vai brincar um pouco com a questão de mudar as cores. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando variáveis. Percebam que a gente identificou o nome de cada elemento lá no Figma. Lembra que a gente colocou circ verde, a gente colocou esse ML amarelo, que é aquela meia-lua, o circ vermelho e assim sucessivamente. Aonde está, por exemplo, nesse quadro, ID quadro, onde está black, tudo que for fio, a gente consegue mudar as cores. Então aqui onde está black, se eu colocar, por exemplo, blue, percebam que o valor aqui do quadro atrás, ele será alterado. E aí, entenderam onde que eu quero chegar? Agora, com isso, a gente pode criar variáveis para mudar as cores do nosso círculo. E é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes disso, eu vou voltar esse valor blue para black. E aqui em cima, a gente vai criar as variáveis, ok? Então, eu vou criar uma variável var v vermelho, que será igual... A princípio eu vou colocar 1 só para não perder a variável. E aí na sequência a gente já vai alterando. Var v amarelo será igual 1. Var v verde será igual 2. E eu vou colocar um return para não dar erro. Eu apenas declarei as variáveis, não estou utilizando ela em lugar algum. Se eu dar um enter, não vai dar erro, não vai acontecer nada. Agora, a gente vai atribuir valores a essa variável. Mas aí, antes da gente atribuir as variáveis, o que a gente vai fazer? Aqui, logo depois que a gente colocou essa aspas, vamos inserir a tag style, que é onde a gente vai conseguir fazer a manipulação das cores, ok? Então, sinal de menor, style, sinal de maior. Shift Enter, sinal de maior, barra style, sinal de maior. Ok?
E aqui agora, dentro dessa tag style, a gente vai chamar os elementos que a gente quer modificar. E quais são eles? Eu vou modificar primeiro, eu vou escolher apenas um, só para vocês verem o que, é que eu quero fazer. Aqui eu tenho o circ verde, o circ amarelo, eu vou pegar o circ vermelho. Então percebam, copiei esse nome, copiei apenas o nome, ok? Circ vermelho. E aqui dentro, entre um style e o outro, eu vou colocar hashtag e vou colar esse nome. Aí eu abro chaves e fecho essas chaves. E aqui dentro, o que está fazendo que mudem as cores? É o fio, concorda comigo? Então, eu vou colocar fio e aqui eu vou determinar uma cor. Então, por exemplo, eu vou colocar um hexadecimal. Então, eu vou colocar o hashtag 800, que eu sei que é uma cor vermelha. Percebam que quando eu fiz isso, esse valor, ó, essa bolinha, ela já alterou. Concordam comigo? A gente pode fazer isso para todas as demais. Então, entre essas tags style, a gente vai colocar o hashtag, mas aquele nome, que é o caso, o nome do ID que a gente deu lá no Figma. Por isso que o Figma ajuda a gente nessa parte, ok? É muito mais fácil a gente fazer as alterações aqui no Power BI com os nomes já inseridos. Eu vou fazer isso aqui para os demais. O amarelo eu vou colocar 800 e no verde vou colocar fio, dois pontos, hashtag 080, que é a cor verde, ok? Então percebam que agora a gente já tem essas cores aqui no nosso semáforo. E agora com as variáveis a gente vai informar qual que é a cor que vai aparecer ou não. E qual que vai ser a nossa lógica para fazer isso aparecer, ou mudar essas cores. Lembra que a gente criou o parâmetro, concorda comigo? Toda vez que a gente cria um parâmetro, o Power BI ele cria uma medida para nós. Então eu vou inserir um cartão aqui na tela, inserir esse cartão. Dentro desse cartão eu vou arrastar essa medida que ele criou, P semáforo valor, e ela corresponde ao que estiver selecionado aqui no slicer. E aí a nossa lógica será, quando aqui estiver menor ou igual a 40, eu quero que apenas o vermelho fique colorido, os demais não. Quando for maior que 40 e menor ou igual a 80, aí apenas o amarelo fique colorido, os outros não. E aí se for acima de 80, vai ficar apenas o verde colorido. Beleza? Vamos fazer isso aí? E aí agora a gente vai voltar nessa medida de gráfico semáforo. E aí na variável vermelha, vamos fazer a nossa lógica. Vou utilizar o if se essa medida que foi gerado lá no parâmetro P semáforo valor for menor que 40, então será a cor vermelha, essa cor que a gente colocou aqui. Inclusive já vou até copiar. Ctrl C, Ctrl V. Se não, será que cor? Eu vou colocar um cinzinha claro, que aí será hashtag DDD. E aí vou fechar esse if. Agora a gente já tem esse nosso parâmetro que vai verificar qual que é o valor que consta lá no slicer. Se for menor ou igual a 40, ele vai me retornar a cor vermelha. Se não, ele vai cair no argumento false do if e vai me retornar o cinza. E aí, como que eu referencio essa variável dentro do nosso código? A gente vai ter que colocar aspas, 2es comercial e aspas. Ou seja, a gente vai fazer uma concatenação. E aqui no fio onde a gente tinha colocado a cor vermelha, a gente agora vai chamar a nossa variável, v vermelho. Vamos ver isso aqui funcionando. Ó, percebam que o valor que está selecionado é o 83, então caiu na cor cinza. Agora se eu arrastar aqui o slicer, e for, por exemplo, 7, que é abaixo de 40, olhem só, ficou vermelho. Agora a gente vai fazer isso para as outras medidas. Então, uma que já é fácil também, eu já venho aqui na verde, e a verde será quase igual, porém tem que ser maior, que for maior que 80. Qual que vai ser a cor?
vai ser a cor verde. O hexadecimal da cor verde que eu escolhi será 080. Se não, será o cinzinha claro. Aqui no verde a gente vai fazer o que nós fizemos, a gente vai fazer essa concatenação, então apaga a cor, e aí depois dos dois pontos, fio, dois pontos, a gente coloca aspas, e comercial, aspas novamente, e aí entre os dois E's a gente vai colocar a variável V verde. E o bom da variável é isso, a gente faz e vai testando, faz e vai testando. Então, se a gente colocar aqui um valor que seja acima de 80, percebam que o verde ele acende, o vermelho ele apaga. Agora falta a gente fazer a configuração aqui do amarelo. E aí a gente vai voltar na medida do amarelo. Então o que a gente vai fazer? Se essa medida, P semáforo valor, for maior que 40, aí 2 comercial, porque eu quero que atenda duas cláusulas. Eu quero que seja maior que 40 e a medida P semáforo valor tem que ser menor ou igual a 80. Então se tiver entre esses dois valores, eu quero que ele me retorne a cor amarela. Então vai ser hashtag 880. Se não, ele me retorna essa cor padrão, cinzinha bem claro, quase branco. E aí a gente vai chamar essa variável aqui dentro do fio do circ amarelo. Então percebam. Então eu vou colocar aqui E comercial, V amarelo. V amarelo. E aí, galera, agora a gente já tem o nosso gráfico de semáforo. Claro que agora a gente pode, por exemplo, configurar esse cartão para ficar também com uma cor condicional. Vamos fazer isso? Então vou criar aqui uma nova medida. O nome dessa medida eu vou colocar como cor do valor, que aí agora eu vou fazer um switch, ok? Switch true. E aí o valor 1, se, por exemplo, são porcentagem P, aquela medida que a gente criou, P semáforo valor, for maior que 40, então vai ser a cor vermelha. Se a medida P semáforo valor... Opa, não, perdão, eu gosto de começar, é uns toques que eu tenho, tá, galera? Eu vou começar da cor verde. Então, se for maior que 80, vai ser verde. 080, que é a cor hexadecimal do verde. Se for maior que 40, então será hashtag a cor amarela, hashtag 880. Se nenhum, se a medida P semáforo valor não atender nenhum desses critérios, e aí ela vai vir com a cor vermelha, hashtag 800. Beleza, medida criada. Agora eu vou selecionar esse nosso cartão. Eu venho aqui no rolinho de opções, rótulo de dados, e eu vou clicar nesse xizinho, nesse FX. Cliquei. Aí eu vou atribuir essa medida que nós criamos da cor para fazer essa formatação condicional para nós. Então aqui em formatar por, ao invés de escalas de cores, eu vou colocar valor do campo. O valor do campo será essa cor valor. E aí eu dou um OK. Agora, esse rótulo da categoria, ou seja, esse nome que aparece aqui embaixo, eu vou retirar e deixar apenas o valor da medida. Então aqui no rolinho de opções, ao invés de rótulo de dados, nesse abaixo, rótulo da categoria, a gente desabilita. E agora percebam que a gente já tem nosso gráfico de semáforo funcionando. E aqui eu utilizei parâmetros, viu, galera? Utilizei parâmetros, mas você pode ter, por exemplo, uma medida com a porcentagem da meta, por algum tipo de porcentagem, e aí você pode utilizar esse gráfico que a gente criou aqui, que não tem um gráfico dessa maneira no Power BI, nem de forma nativa e nem na loja, e aí a gente construiu ele
do zero, beleza? E aí também ele ficou responsivo, ok? Agora você pode colocar ele do tamanho que você desejar dentro do seu Power BI. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mostrei conceitos novos, como Figma com HTML para fazer um gráfico no Power BI. Então, toda vez que você não conseguir, se você não encontrar um visual que te atende, você consegue construí-lo dessa maneira. Existem mil maneiras de fazer isso, ok? Mas muitas maneiras. Talvez essa não seja a mais fácil, mas também não é a mais difícil. E aí, como eu disse no início da aula, eu acabei me ausentando um pouco do YouTube, de outras redes sociais, porque eu estava gravando o meu curso de Power BI. Hoje já tá com já tenho mais de 100 aulas gravadas. Então, ao total vão ser mais de, se eu não me engano, serão 13 a 14 módulos. Os 6 primeiros módulos já estão gravados. O 7º eu já estou finalizando. E aí eu vou dar continuidade nos próximos módulos. Então, eu vou divulgar, ok? Eu vou abrir aí as inscrições. Se você, para quem se inscrever agora, vai ter um valor promocional. Então, depois que tiver totalmente gravado, pode ter certeza que o valor vai aumentar. E esse curso sempre será incremental. Então, toda vez que eu fizer algo novo, eu vou jogar lá dentro do curso, vou mostrar sempre que possível o passo a passo, porque eu sou da área de programação e web designer, a maioria das pessoas não tem isso como formação, então realmente tem que mostrar alguns conceitos, principalmente ali de HTML, de CSS. Então, tudo bem que HTML e CSS é codificação, não é programação. Mas tem outras maneiras de fazer com programação que eu posso lá mostrar no curso também. Mas aí é muito mais avançado, realmente. Você tem que entender o básico primeiro para ir avançando. Ok? Então, eu vou deixar o link para quem tiver interesse em fazer o curso aqui na descrição do vídeo. E aí eu vou tirar eu aqui da tela agora para mostrar aqui um pouco para vocês. Esse aqui é o início da página. Então aqui fala um pouco sobre mim. Eu falo aqui um pouco dos problemas que a maioria das pessoas estão enfrentando. E aqui vem todo o passo a passo que vai ter no curso. Então eu tenho a introdução, instalando e iniciando com Power BI, tem um módulo de Power Query, o módulo de desafio do Power Query com os exercícios, relacionamento entre tabelas, tudo aqui sobre a linguagem DAX. Então vocês podem perceber que a gente vai realmente desde o básico até o avançado. E aí tem a parte de layout, a gente vai construir aqui um projeto com os visuais bem bacanas, ok? E a grande sacada, que a maioria das pessoas vão gostar, são esses bônus. Então se vocês puderem assistir esse vídeo aqui no início, eu falo um pouco sobre os bônus e quais são os visuais que a gente vai construir neles. Então hoje, nessa aula, a gente utilizou um pouco desse bônus 1, que é HTML5. A gente utilizou um pouco do CS3, do CSS3 para fazer aquelas alterações das cores. Okay? A gente vai construir visuais customizados sem código algum, a gente vai construir bastante infográficos. E aqui, olhem só alguns dos visuais que a gente vai aprender do zero nesse bônus 5. Vou até acelerar aqui para ir mais rápido para vocês. Esse é um dos painéis que a gente vai construir. A gente vai construir esse também. Percebam que tem um gráfico invertido, a animação da foto lá em cima. Tem esse gráfico totalmente diferenciado, essas imagens rodando. A gente vai aprender a fazer esse rank com essas animações. A gente vai aprender a fazer esse tipo de gráfico. Olhem esse velocímetro que diferente. Olha esse totípico quando a gente passa o mouse em cima da foto. Mostra qual foi a região que mais teve vendas. A gente vai fazer esse gráfico, ou esse painel dos Vingadores. Um agradecimento a Tarsila Landim, que ela autorizou eu ter isso aí dentro do curso. Ela criou no Excel e eu adaptei da minha forma para dentro do Power BI. Então deixo meu agradecimento aí porque ela autorizou. E lá dentro do curso eu vou dar totalmente os créditos também para ela. E aí, galera, aí o valor atualmente está, se você pagar à vista, será o valor de 597.
ou você pode parcelar em 12 vezes no cartão de R$ 58,16. Ok? Então pode ter certeza que esse valor de 597, depois que o curso estiver totalmente finalizado, ele vai aumentar. Então quem aproveitar agora vai ter esse super desconto. Ele provavelmente vai aumentar para o valor de 997, ok, galera? Então aí tem um bom desconto para quem fizer a inscrição agora. Tem umas dúvidas aqui, que quem tiver dúvidas aí, tem aqui também na página. Aí vocês vão poder, aqui eu mostrei só por cima da página, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo, pode ser aqui no YouTube. O mais fácil para falar comigo é lá pelo Instagram, ok? Então fiquem à vontade aí, qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição para ajudar vocês. Forte abraço, galera, até a próxima.